A paz do Senhor, falando EBD. De volta desta feita com as lições bíblicas Betel Dominical, Sala dos Adultos. Vamos para o tema do trimestre, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A verdade que transforma em milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. Hoje nós estaremos fazendo menção da lição de número 8. Esta lição vai ser ministrada nas igrejas no dia 24 de agosto de 2025 e traz o tema Jesus e a mulher adúltera, a manifestação da graça em meio à condenação. Vamos para o texto áureo que se encontra no Evangelho de João, o capítulo de número 8, versículo de número 10, que nos diz desta maneira: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? São duas perguntas. A verdade aplicada nos ensina que perdoar uns aos outros, como fomos perdoados por Deus em Cristo, é uma das marcas do verdadeiro cristão. Os objetivos da lição: o primeiro é reconhecer a gravidade de cometer adultério. Então, nós vamos estar debruçados sobre um pecado específico, né? Específico, no caso aqui, é o adultério. 2, o segundo objetivo, saber que culpa expõe e condena os próprios acusadores. Saber que culpa expõe e condena os próprios acusadores. E o terceiro, ressaltar que Jesus advoga ao nosso favor. Então, nós teremos aí uma lição bastante importante, um assunto, né, que quase já não existe comentário, já não existe uma determinada severidade ao tratar deste assunto, um assunto que fere tanto, né, o cônjuge, quanto a família, quanto Deus, quanto a igreja em que nós servimos. É um pecado que ele não atinge somente quem comete, mas todos aqueles que estão envolvidos diretamente à vida daquele que pratica é atingido, né? Quer dizer, nem que seja talvez uma maior, um atingir com um alto grau ou atingir em menor grau, mas todas estas áreas que eu citei, elas são atingidas. E, obviamente, é um pecado destruidor. Não estou fazendo menção de pecados. Todo pecado é destrutivo, mas este, ele atinge muitas esferas da vida do cristão e é onde nós precisamos tomar cuidado. Porém, a alegria é que o tema da lição nos traz uma esperança favorável, que é a manifestação da graça em meio à condenação. Obviamente que este aparecimento, esta manifestação, ela se dá por intermédio da presença e do surgimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em meio à situação. Nós temos uma situação desesperadora, conturbada, né? Conturbada, e que procura também perturbar os demais contra, no caso, né? Usa-se aquela mulher para perturbar a multidão contra o Senhor Jesus Cristo, tentando, mas a manifestação, a presença do Senhor ali torna tudo diferente. Torna tudo diferente, e é isto que nos alegra, isto que nos satisfaz, que a presença do Senhor Jesus Cristo, onde Ele está, onde Ele chega, tudo é transformado, tudo é refeito, tudo é controlado, tá bem? Não vamos dizer que Ele chega para passar a mão sobre pecados e pecadores. Não, não é isto que a lição nos diz, mas que a sua presença, a graça de Deus, ela é manifesta através da presença de Deus. Então, a graça de Deus manifestada em meio à condenação. Obviamente, um ambiente
de tristeza, um ambiente de medo, de pavor, porque o simples fato de citar a palavra condenação já nos traz um determinado receio, uma forma de receio, de medo, né? Porém, veja, o aparecimento, o surgimento da graça, ele vem para transformar. E transforma o ambiente através do quê? De uma condenação? Não. De mais acusações? Não. Mas de uma observação, porém, com uma determinada observação. O Senhor faz uma observação importante, interessante e que nós precisamos levar em consideração nos nossos dias, tá bem? Então nós temos aqui que como se manifesta a graça através de uma absolvição. O Senhor perdoa o pecado daquela mulher, obviamente nós vamos ver no decorrer da lição. Porém, veja, ele continua aquela conversa. Mas esta condenação, esta absolvição, ela vem também através do reconhecimento. O Senhor faz com que os demais reconheçam também os seus pecados, perguntando a eles, né? Quem não tem pecados, que atire. O Senhor faz um desafio, que atire a primeira pedra. Obviamente que todos se lembraram que nós somos pecadores. Nós tratamos alguma coisa sobre isto na aula passada, então não vamos entrar tanto neste assunto. Então nós vemos a manifestação da graça através do quê? Da absolvição, do perdão, da remissão do pecado daquela mulher, da transgressão daquela mulher, tá bem? Através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E isto vem com uma pergunta. A abrangência é tão grande que o Senhor pergunta: onde estão os teus acusadores? Quer dizer, ninguém te condenou? Ora, mesmo assustada, ela é forçada a reconhecer que ninguém a condena. Todos os que estavam ali, obviamente que a intenção principal era colocar o Senhor Jesus Cristo em uma situação difícil, tanto com os judeus contra os romanos, ou tanto os judeus e os romanos, dependendo da resposta àquela questão de nosso Senhor Jesus Cristo, ele ficaria, vamos dizer assim, em maus lençóis. Se não com os judeus, seria com os romanos, ou vice-versa. Porém, a graça de Deus, a sabedoria do Senhor, ela também é manifesta na forma de tratar. O Senhor devolve a responsabilidade. Quer dizer, quem não tem pecado, atire. Eu não vou dizer nem que sim, nem que não para vocês. Vocês é quem vão dizer. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a pergunta vem: ninguém te condenou? Veja, a condenação está aqui de novo. E a graça é aqui na questão do ninguém, tanto para tranquilizar quanto para chamar a atenção. Veja, ninguém te condena, porém o Senhor não está dizendo que não existe um pecado, que não existe uma transgressão, tá bem? Ele está agora amenizando a situação na questão do coração conturbado daquela mulher. Aquela mulher estava extremamente assustada, mesmo porque morto por apedrejamento é uma das piores castigos também que o ser humano pode receber naquele tempo, e alguns povos ainda continuam com esta forma, se é que se pode chamar de alguma forma de justiça, né? Porque não é nenhum tipo de justiça fazer justiça com as próprias mãos. Também e o Senhor, ele pergunta a ela: ninguém te condenou? É o texto áureo que nós temos conosco. Então, a lição, a nossa análise, ela será dentro deste padrão, tá bem? Apesar do perdão, nós temos que assumir as consequências dos nossos atos. Temos que assumir aquilo que virá após a nossa transgressão. Existe um perdão, mas existe também uma consequência. E também a questão de quando somos perdoados, também nos lembrarmos disto. Eu, uma certa feita, estava orando do lado de uma pessoa que havia acabado de ser reconciliado de uma transgressão, não a questão do adultério, mas também algo grave, bastante grave.
E ah, eu não sei por que cargas d'água eu me ajoelhei do lado para orar. E a questão é que eu comecei a prestar atenção na oração. Dava-se a impressão na oração da pessoa que ele nunca havia cometido nenhum, mas não fazia uma semana. E aquela oração de condenação, de acusação, de chamar as pessoas disso, daquilo, aquilo que nós temos o costume de fazer algumas vezes. E eu fiquei realmente admirado, porque, veja, na lição nós vamos aprender que como nós devemos perdoar, como fomos perdoados por Deus em Cristo. Então veja que a fita métrica, a trena, a vara de medir, o cânon que nós devemos usar para pensar na questão do perdão é usarmos a mesma medida que Deus usou para conosco. Ora, não adianta, depois de sermos perdoados, nós nos ajoelharmos, ou de pé, ou assentado, ou nas praças, ou na igreja, ou em casa, fazermos a vista grossa àquilo que acabamos de cometer e começarmos, ao invés de sermos perdoadores, sermos acusadores, como nós vamos ver num dos tópicos desta lição. E isto não passa de uma baita hipocrisia quando nós agimos desta maneira. Tá? É aquele ditado de sentar em cima, vamos dizer assim, do rabo para falar mal dos outros, sendo que nós também estamos na mesma situação. Então, o que eu devo fazer segundo a lição? Eu preciso me lembrar que eu fui perdoado por Deus em Cristo Jesus. E esta deve ser a medida com que eu também manifesto o meu perdão para com aqueles que transgrediram ou contra mim ou contra qualquer que seja. Porque muitas vezes também nós nos colocamos nesta posição de acusadores. A pessoa cometeu um determinado pecado e nem foi contra, nem nos atingiu, vamos dizer assim. Porém, nós nos colocamos como juízes, é onde nós precisamos tomar cuidado, e muito cuidado, porque o Senhor disse a Pedro que se nós perdoarmos os pecados, os nossos também serão perdoados. Se o retivermos, quer dizer, se retivermos o perdão, também será retido o perdão para as nossas próprias transgressões. Ora, e nós precisamos voltar a nos lembrar desta situação, e muitas vezes nós nos esquecemos. Então, segunda lição, qual é a métrica que eu preciso usar para dizer quantas vezes, foi feita uma pergunta a Jesus Cristo, quantas vezes eu devo pecar? Quantas vezes devo perdoar o pecado do meu irmão? 7 vezes? O Senhor diz, 7 vezes eu não digo, mas 70 vezes 7. Mas quando eu penso nesta questão, não é uma simples operação matemática, né? Porque eu peco muitas vezes mais do que isto. Aí vem a métrica de Deus. Veja, se nós, a grosso modo, nós pensarmos 70 vezes 7, vezes 7, vezes 7, 49, zero, são 490 vezes. Mas eu peco por atos, palavras e pensamentos. Ora, e pensar num número assim, vamos dizer, um número ao pé da letra, fica muito frio, fica muito estranho, porque eu peco muitas vezes mais do que isto. Bem, muitas vezes mais. Eu poderia pensar em 70 elevado à sétima potência, ou em 7 elevado à potência de número 70, ficaria um número maior. E talvez nem assim eu conseguiria atingir o número de vezes que eu peco. Então vamos colocar aí um número estratosférico. E o que acontece com isto? Veja, quando eu penso que Deus, ele me perdoa em Cristo Jesus os meus pecados, como deve ser a minha atitude? Veja que somente pensar friamente num número, em um determinado número, em uma determinada operação matemática, eu tenho que pensar que os meus pecados em atos, palavras e pensamentos excede em muito este número e que o perdão do Senhor ele não está limitado vamos dizer assim, a um determinado número de pecados por dia, mas o perdão ele é infinito, ele vai desde que não seja aquele pecado que nós já temos o costume de dizer
Mas o que eu quero explicar é que muitas vezes nós vamos ao frio da letra e nós não é o fio não mesmo, é o frio da letra, o frio, a questão fria, o pensamento frio, aquela questão de não analisar, vamos dizer assim, não ao pé da letra, mas de uma maneira mais espiritual, mais no mundo mais espiritual. Então veja, como fomos perdoados por Deus em Cristo? É uma questão que eu e você precisamos responder a nós mesmos e a Deus. Não adianta eu chegar aqui e falar, Deus me perdoa. Ora, não tem como. Mas qual deve ser a métrica? Qual deve ser o pensamento do eu perdoar a quem quer que seja, se foi contra mim, se não foi contra mim, se é necessário o meu perdão? Às vezes, né, as pessoas perguntam dentro da igreja, os irmãos querem perdoar o nosso irmão. Alguns levantam a mão por levantar, porque nós sabemos que muitas vezes dentro do nosso coração, inconverso, o que acontece? Nós estamos levantando a mão, mas estamos dentro do coração acusando, lembrando, fazendo menção mentalmente do pecado, da transgressão do nosso irmão. Então, o que acontece? Se nós não temos esta visão, este conceito, e nem sentimos este perdão, nós não conseguiremos também agir da mesma maneira, porque devemos agir da maneira que Deus agiu em Cristo para conosco. Veja que o seu perdão ele é tão grande que ele nos dá seu Filho como sacrifício para o nosso perdão. Vamos mais adiante. Outra coisa interessante na questão do perdoar, do pecado, da condenação, é saber que a culpa expõe e condena os próprios acusadores. Ora, o Senhor Jesus Cristo ele não disse nada, ele simplesmente disse assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que acontece aqui? Quando eles foram lembrados de que eles também são pecadores, o que acontece? Eles, diante de Deus, eles se sentiram o quê? Vamos dizer assim, preocupados, tristes. Ora, eu também faço, eu também peco, eu também erro, eu também transgrido algumas leis, ou todas as leis. E por que agora esta pedra está na minha mão? E o que acontece? O Senhor, a culpa deles foi trazida à tona. A culpa, quando nós pensamos em nós mesmos, o que acontece? Todas as nossas culpas, elas vêm à tona, elas começam a aparecer. E isto é interessante. Mas veja que a culpa ela só aparece a partir do momento em que Cristo fala com eles. Enquanto nós não permitimos que Cristo nos lembre quem nós éramos, o que nós fomos, não é que ele está lançando no rosto, mas algumas coisas, às vezes, ele vai olhar para nós. Olha o pai do filho pródigo para o filho mais velho. Ele disse, você está na minha casa todos os dias, você não faz porque você não quer. Ele, obviamente, se lembrou de que aquilo era uma verdade. Ele não participava dos banquetes na casa do pai porque simplesmente ele se colocava numa situação que não existia. E é o que nós fazemos muitas vezes. Então, veja, a partir do momento que o Senhor diz uma palavra, não lança em rosto, ele não está lembrando, ele simplesmente pergunta, ora, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Simplesmente a culpa aflora e faz o quê? Expõe e condena os próprios acusadores. É neste momento que todos se lembram que são pecadores, que cometem pecados. E alguns deles, por que não dizer ainda, que escondidos fizeram a mesma coisa que ela naquele dia. Veja, muitas vezes nós fazemos isto. Nós estamos praticando o mesmo pecado, somos prontos para ver o argueiro, o cisco no olho do nosso irmão e não enxergamos a trave que está no nosso. Tá? Eu não estou falando nada da questão assim, não condene para não ser condenado. Não é nada disso. Não julgue para não ser julgado. Também não é isto que a Bíblia diz. Porém, nós precisamos tomar cuidado com os nossos julgamentos, para que, às vezes, a nossa hipocrisia, tá? A nossa hipocrisia não esteja escondendo também erros iguais ou até piores do que estão sendo cometidos por aqueles para quem nós apontamos o dedo. Quando olhamos para a introdução
da lição, nós lemos lá que a obra da redenção, por isso que eu disse, veja, ninguém te condenou, olha que interessante, a absolvição, porém, a obra da redenção, de redimir o pecador, de resgatar o pecador, de absolver, de perdoar o pecador, não diminui nem ignora, essa questão é interessante, a questão de ignorância, na questão de desconhecimento, de não saber ou de fazer ouvido de mercador, a gravidade do pecado e a necessidade de castigo. Veja que interessante. Apesar de todo o amor que nós vemos estampado na atitude de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos ver também atuando junto com o amor, a graça e a misericórdia, nós vemos a justiça, tá? Algo que nós já tratamos em várias lições, e que nós não vamos nos deter muito aqui. Mas a lembrança é essa, veja, a obra da redenção, Deus perdoando nossos pecados em Cristo, não diminui nem ignora a gravidade do pecado. E não foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Veja, que a partir do momento em que todos forem embora, ficam somente eles dois. E aí vem a conversa com ela, porque o Senhor não iria chamar a atenção dela na frente dos outros, mas não deixou de chamar a atenção. Ele diz, onde estão os teus acusadores? Veja, ele não disse, não existiu pecado, ou esquece isso aí, deixa isso para lá, vamos dali trocar uma ideia, ou vamos pescar, vamos... Não, ele simplesmente disse, cadê eles? Foram. Porém, veja, a questão é que o pecado daquela mulher, e nós vamos ver mais adiante que está faltando mais alguém, veja, não diminui a obra, não diminui nem ignora a gravidade. Como eu disse no início, é um pecado que ele atinge várias áreas da vida do pecador. Tá bem? Ele vai atingir diretamente o cônjuge, seja a esposa, seja o marido, vai atingir os filhos, principalmente os filhos, principalmente também se houver o rompimento desta relação, deste relacionamento, deste casamento, porque adultério só acontece com casados, nós vamos falar mais sobre isso adiante, vai atingir também a área a família do outro, se houver, tá? Principalmente se forem dois casados, tanto homens quanto mulheres, as suas famílias, vai atingir a igreja e vai atingir principalmente o bom nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja que a gravidade deste pecado ou do pecado, ela não pode ficar sem punição, não pode ficar sem punição. Anteriormente, veja, na lei dos homens, o que acontecia? Os homens simplesmente apedrejavam. Hoje, há castigos? Há. Obviamente que não há castigo físico, não há justiça feita pela mão do homem, de maneira alguma. Veja por quê? Porque a ira do homem não produz nada a não ser morte. Mas a ira de Deus produz vida. Por quê? Ela vai levar o pecador. Tá? A ira contra o pecado, contra o castigo que virá da parte de Deus, não produz morte, mas produz vida. Veja, vai produzir vida na situação desta mulher. Vai produzir vida. E a dos homens eram pedras. Jesus Cristo simplesmente não está munido de pedra. E a vara que ele está escrevendo no chão também não a assusta. Tá bem? Porém, vai fazer com que ela pense. E esta é a atuação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É nos incomodar por causa do pecado. Por quê? Porque o crente, o cristão que o pecado não o incomoda mais, ele já está com a sua mente empedernida, está endurecida, a sua mente está cauterizada. Veja, nem o Espírito Santo mais consegue fazer com que ele, pelo menos, sinta remorso daquilo que ele fez. E não é a situação de poucos de nós nos dias de hoje. Não é a situação de poucos. Mas, infelizmente, por quê? Porque não há tratamento. Não há tratamento. Veja, no tópico de número 1, nós vamos falar sobre o adultério, um pecado com consequências e feridas profundas. Eu já falei em todas as áreas. E existem coisas que vão perdurar, principalmente quando nós falamos de filhos.
tá bem? A ferida aberta, ela não cicatriza, parece que ela está sangrando. O traído, que vamos chamar agora de traído, porque adulterar quer dizer você estragar um documento, você estragou uma situação que era que alguns esperavam que ela permanecesse perfeita aos olhos daqueles que nos acompanham. Então preste bem atenção, veja, feridas profundas. E o autor da carta aos Hebreus nos diz que o adultério é pecado, não talvez seja. Não interessa qual foi o tipo de contato existente. Veja que até o Senhor Jesus Cristo nos ensinando, ele vai dizer que nem precisa haver o contato, o simples pensar já nos faz adúlteros. E é nesta relevância que nós precisamos nos prender. Veja, para o Senhor Jesus Cristo não precisa haver o contato, o simples pensar, o imaginar, o sonhar, sabe, criar uma situação de relacionamento com outrem já nos torna o quê? Pecadores. Já nos torna. Veja, então o autor da carta aos Hebreus nos diz que o adultério é pecado. Não é que talvez ou não é mais. O adultério é pecado. E nós precisamos tomar cuidado muito, principalmente nós, obreiros, pastores, professores, superintendentes, porque nós estamos, como eu acabei de dizer, a abrangência deste ato, ele vai muito longe, o alcance é muito longe. Em várias áreas, muitas pessoas são atingidas por causa deste pecado, e onde nós precisamos tomar cuidado. Aí você me diz o que é. Então, no ponto de número 1, nós temos aqui reconhecendo o adultério. Então, o que é o adultério? É uma relação sexual ilícita. Como eu disse, adultério só pode acontecer no casamento. Você está adulterando um documento que você fez, um acordo, um voto que você fez com o seu cônjuge. Tá bem? Mas e o jovem que faz isso? Então, aí já não é, mas ainda não é adultério, porque ele não é casado com ninguém. Mas se a pessoa que fez isso, praticou o ato com um solteiro, então a fornicação, se é crente, a fornicação de um, e o adultério da parte do outro, que praticou o casado. Tá bem? Então, é uma relação sexual ilegal. Ilegal. Por quê? Porque a relação sexual, em todo o seu sentido, ela só é legal a partir de que momento? A partir do casamento. Pode ter 1 ano de namoro, 2 anos de noivado, e isto não nos dá direito a termos esta conjunção carnal, a termos a relação sexual. Porque, biblicamente falando, este ato só nos é lícito, nos é permitido a partir do momento em que nós somos casados. Obviamente que nesta modernidade que nós vivemos vão se trazer muitas coisas, né? Porque o casamento antigamente não era assim, porque não era assado, porque no original, no desoriginal. Para mim não me interessa. O que me interessa é o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia chama de casamento? É uma união que foi contraída entre duas pessoas, obviamente, de sexos diferentes, né? De um homem e uma mulher, e a partir daquele momento eles fizeram o voto de estarem juntos até que a morte os separe. Tá bom? Hoje em dia, infelizmente, até mesmo por parte de muitos cristãos que deveriam defender a forma como Deus estabeleceu o casamento, estão criando várias vertentes, né? Muitas, como nós poderíamos, talvez eu me lembre da palavra, né? Muitas vertentes dizendo, mas e se poderia também acontecer na minha vida um monte de coisa. Eu poderia estar, vamos dizer assim, e se eu fosse fulano de tal, a minha situação estaria muito melhor financeiramente, BBB, papapá. Então nós precisamos tomar cuidado, porque nós mesmos estamos criando meios de justificar o nosso erro.
tá? Apoiados em hereges, apoiados em falsas interpretações, em interpretações bíblicas mentirosas, e nós precisamos tomar cuidado com isso, tá? Principalmente com o tal do no original. Tem que tomar cuidado com isso. Então, é ilegal. Então, tanto o ato quanto o pensamento, como eu acabei de expor agora, tá? Nós muitas vezes achamos, ou pensamos, ou tentamos nos justificar com ideias injustificáveis, inválidas. Porque quando confrontamos com a manifestação da graça, nós vamos entender que a nossa justiça, ela não excede, neste campo, ela não excede em nada a dos escribas e fariseus. Como o Senhor disse, a nossa justiça, ela tem que ir além desse tipo de justiça, deste tipo de ato. Tá bem? Então, no ponto de número 1, entendendo o que é adultério. Veja, adultério é você cobiçar, é você pensar e você ter o ato. É qualquer manifestação, seja do psique, seja física, da nossa parte contra o nosso cônjuge, já é considerado adultério. E o que eu tenho que fazer, irmão Maurício? Eu tenho que pedir perdão a Deus e fazer também como aquele pensamento. Os pássaros vão sobrevoar a minha cabeça? Não posso impedi-los, mas posso impedir de fazer ninhos. Quer dizer, esses tipos de pensamento podem surgir? Sim. E o que eu faço? Vou bani-los em nome do Senhor Jesus Cristo, através de oração, santificação, jejum, se necessário. Se a situação for extrema, eu vou fazer sacrifícios na minha vida. Eu vou apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em oração, calma, em oração, em jejuns, em momentos a sós com Deus, até que este tipo de sentimento arrefeça, diminua ou até desapareça da minha vida. Mas tudo isto só vem o quê? Com a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em tudo que eu vou fazer. No ponto de número 1, 2, quer dizer, no tópico 1, subtópico, o adultério afronta o Criador. Como eu já disse no início, veja que a abrangência ela vai muito longe e atinge principalmente, quer dizer, adulterar, portanto, é uma afronta grave, tá? E sendo grave, ela necessita de castigo, ela vai necessitar de castigo, nós vamos ver mais à frente, é grave a Deus, sendo um ato condenável. Veja, aqui a questão, vamos para um outro lado, o de não confessar. Então, muitas vezes, nós ficamos preocupados, como nós vamos falar na aula ali da CPAD, nós vamos ficar preocupados com cargo, com ofícios, com isso e com aquilo, e nos esquecermos que, acima de tudo, está o quê? A nossa salvação, está a nossa vida espiritual. E quando nós preferimos proteger a nossa reputação do que a nossa alma, nós corremos um risco muito grave. Vou lembrar novamente do pensamento da mente cauterizada. Veja, a mente cauterizada não me deixa lembrar que eu estou perdendo a minha salvação. Eu estou mantendo a minha reputação, mas estou perdendo a minha salvação. Veja, adulterar, portanto, é uma afronta grave a Deus ou contra Deus, sendo um ato condenável. É um ato digno de condenação. Veja, necessidade de castigo. Vamos lá novamente. Tá bem? Mas esta ideia, este pensamento, este conceito, só vai estar na mente daquele que consegue pensar, ainda consegue sentir. Como eu disse, se não arrependimento, pelo menos um remorso. Mas existem pessoas que nem uma coisa e nem a outra. Tá bem? Se não tem remorso, muito menos vai ter o arrependimento na sua vida, que são duas coisas totalmente diferentes, como nós já falamos em outras áreas. Então, vamos nos lembrar, adultério ainda é pecado. E pecado grave, e pecado condenável, que necessita de castigo, mas que, em sendo reconhecido a tempo e buscando o meio da graça, a manifestação da graça
no meio desta condenação, o que acontece? A absolvição. O Senhor Jesus Cristo, se nós genuinamente, honestamente, sem máscaras, sinceramente, estivermos na presença de Deus, se tendo cometido este ato, obviamente o Senhor nos perdoará. Mas vai ser necessário outros, né, perdões, outros reconhecimentos. Aí é que eu digo que as feridas abertas, muitas nem fecham, apesar de haver um consentimento na continuação deste relacionamento, né, seja por parte de um, seja pela parte de outro. O problema é que nem sempre nós conseguimos perdoar como Deus nos perdoou em Cristo, de não nos lançar em rosto aquilo que fizemos. Ora, este ato cometido por nós pode ser lembrado por anos, tá bom? E o reatar este relacionamento pode se tornar muito mais difícil. A confiança, como o povo diz aí fora, é um cristal. O cristal, depois de quebrado, não consegue mais se emendar, se remendar aquilo. Tá? Você pode até louça, outras coisas, tudo bem. Cerâmica, mas o cristal, ele é total, além de ser algo muito caro e bonito, ele o cristal, ele não se reconstitui. Não dá para trazer a forma, você pode até tentar, mas as emendas, elas vão aparecer, tá bem? Então nós precisamos tomar cuidado, ainda mais hoje, quando a sexualidade, ela está assim, aberta, escrachada, estampada em todos os lugares que você vai, que você assiste, que você acessa, Isto é uma coisa que se tornou normal, né? A normatização da sexualização, tanto de um quanto de outros. Não é privilégio de mulheres, ou também não é somente privilégio de homens. É privilégio para isso aí, é um prato que está sendo oferecido para todos. E até na mais tenra idade, nós precisamos tomar cuidado. Quando falamos disso, precisamos olhar para os nossos filhos também. Por quê? Para que eles não tenham uma ideia equivocada do que é a sexualidade. Por quê? Quando falamos, principalmente outrora, falava-se em sexo, falava-se em casamento, falava-se em conjunção carnal, era quase que pensar. Dentro do casamento, alguns ainda tinham a ideia de algo pecaminoso, de algo sujo, que separasse o homem de Deus. Então, alguns praticavam isto único e exclusivamente para fins de reprodução. Mas vamos ver o que diz. O plano de Deus para a sexualidade humana é proporcionar ao casal, ao homem e à mulher, a ambos, aos cônjuges, estabilidade física e emocional. Veja que Deus, então, ele cria esta união entre o homem e a mulher, e este ato, esta intimidade que o Senhor cria entre homem e mulher, é para que, no casamento, aconteça para ambos. Não é privilégio do homem a hora que ele quer, tá bem? E também não é privilégio da mulher a hora que ela quer. Óbvio também que necessita de um consentimento, né? Para que, eu me lembro de alguns sinais que eram deixados, a gente sempre conversou, graças a Deus, e as pessoas falavam que deixavam sinais, tá? E era um copo, era isso, era aquilo outro. Haveriam sinais. E a concordância era naquele sinal, naquele combinado entre os dois, acontecer a resposta através daquele objeto, ou aquela marca, ou aquela roupa deixada em determinado lugar, ela estivesse na situação. Então, haveria o conceito. Ainda nos dias de hoje, nós precisamos, obviamente, que não pode ser algo forçado. Veja, por que não pode ser algo forçado? Porque proporciona, veja, a sexualidade, o sexo, o ato conjugal, a conjunção carnal, é o quê? Proporcionar aos cônjuges estabilidades. Primeiro, não nesta ordem, mas física e emocional. Quer dizer que um casal que tem uma convivência sadia nesta área
veja que fisicamente eles estão satisfeitos. Obviamente que, sendo oferecido lá fora ou em qualquer outro lugar, aquilo que ele tem e também numa boa qualidade dentro de casa, como diz o mundano, eu vou buscar lá fora o que eu não tenho na minha casa. O cristão nunca pode pensar desse jeito. Ainda que existam problemas, ainda que existam dificuldades, não é todo mundo que tem a mesma disposição. Alguns têm necessidades, vamos dizer assim, de saúde, na realidade, problemas de saúde, problemas disso, problema daquilo. E o casamento ele é tão maravilhoso que tanto um quanto o outro, eles vão respeitar aleluia, esses limites, tanto de um quanto de outro. Tá? Eles não vão usar isto para ir lá fora e dizer, depois jogar no rosto do outro. Eu fiz porque não tenho. Isso é coisa mundana, suja. É um pensamento, sabe, egoísta. Você não faz, então eu vou. Ora, meu amigo, ora, se fosse o inverso, talvez você não se sentiria tão confortável com essa justificação. Então nós precisamos tomar cuidado. Fisicamente, nós estaremos satisfeitos e também emocionalmente. E nós sabemos que hoje há um problema muito maior na área emocional do que na área física. As enfermidades da área emocional, elas são muito maiores e em muito maior número também do que no físico, tá bem? Tendo em vista o quê? Os vários poréns que nós temos na nossa vida. Então, veja, olhar o sexo dentro do casamento, principalmente nós cristãos, como algo sujo ou que nos distancia de Deus, então não vou praticar e não vou proporcionar também ao meu cônjuge aquilo que ele quer, porque me afasta de Deus, é um erro totalmente grosseiro. É um erro que, sabe, não é a ideia de Deus, porque o Senhor criou justamente, senão ele não, como é que ia crescer e multiplicar? Ora, ia estalar o dedo e aparecer o neném? De maneira nenhuma, obviamente. Porém, veja, porém, deixará o homem o pai e a mãe e se unirá a quem? A sua mulher. E ambos serão uma só carne. Então a visão também não era somente para procriar. Veja, era para proporcionar a estabilidade física e emocional, satisfação. Satisfação para ambos, prazer para ambos, para que ambos eles estejam bem física e emocionalmente. Tá bem? Então, privar tanto um quanto o outro, até alguns faziam troça, né, antigamente sobre isso. Não vou porque tem festa do ciclo de oração, então, mas falta 3 meses, não interessa, começa a consagrar 3 meses antes e priva. E nós vamos ver Paulo escrevendo aos Coríntios que, às vezes até o obreiro também, né? Eu estou me consagrando porque eu tenho uma agenda. Mas quanto? 4 meses, veja. Paulo nos ensina que esse distanciamento ele deve ser acordado entre os dois e que não tome muito tempo. Por quê? Porque o diabo vai fazer o quê? Ele vai tentar na vossa incontinência. Ele vai tentar na vossa incontinência. Então quer dizer que precisou fazer tal coisa? Vamos conversar. Quantos dias? Não, 30 dias também não, né? Isso não, estou falando ambos. Né? Então, o que você acha? 15 dias? Dá para. Opa, 15 dias, já fica tranquilo para os dois? Fica tranquilo para os dois, tá bem? Porque sempre o diabo vai nos tentar na nossa incontinência. Tá? Então, este distanciamento tem que haver um acordo, biblicamente falando, e não pode ser por 3, 4 meses, 5 meses. Nós precisamos tomar cuidado, tá bem? Então, veja, a partir do momento desse distanciamento, desestabiliza tanto um quanto o outro. Tá? E o diabo, sabendo disso, ele vai água mole em pedra dura. Não é a justificativa, mas tanto bate até que fura. Nós então precisamos tomar cuidado e irmos para o ponto de número 2. Perdoador ou acusador? Eu coloquei aqui uma questão. A acusação, ela é injusta
ou é infundada? Quando olhamos para a questão da mulher que está aqui, é uma condenação injusta, mas não é infundada, porque houve o ato, existiu o ato. Então, a primeira coisa, a melhor forma de tratamento é reconhecer que aconteceu, que eu preciso, que está acontecendo. Porém, quando nós olhamos, veja, a lei estabelecia que ambos deveriam morrer. Ambos deveriam ser apedrejados, tanto o homem quanto a mulher. A mulher não adulterou sozinha, óbvio. Porém, numa sociedade extremamente machista, nós precisamos o quê? Tomar cuidado para que não venhamos a cometer injustiças. Veja que no caso da mulher há uma injustiça. Porque cadê quem estava com ela? Cadê o homem? Onde está o homem que estava com ela? Ora, não trouxeram. Então veja que a preocupação destas pessoas não era condenar o adultério. Eles estavam querendo colocar o Senhor Jesus Cristo em maus lençóis, tanto com os judeus quanto com os romanos, como nós já falamos no início. Então veja, quando nós falamos em acusações, não da nossa parte, mas nós precisamos tomar cuidado com o grande acusador, é pensarmos sempre nisto. É uma condenação injusta ou é uma condenação infundada? O que eu chamo de infundado? É quando há acusações em que o ato não existiu. É simplesmente um achismo, alguém pensou, ou simplesmente alguém quer arrumar problema para outro. Então, o problema não existiu, mas mesmo assim ele está sendo... eu mesmo já passei por este problema, né? Onde fui acusado de ter outra família, de ter filhos em outra, mas graças a Deus até hoje eu perguntei, eu falei fui até um pouco sarcástico com o meu líder, porque eu disse, eu sou tão bom, nós congregamos numa igreja onde há profetas, onde há palavra, e o Senhor Deus nunca mostrou isto, nunca falou, então vamos orar agora para que o Senhor mostre isto. E graças a Deus, a segurança era tanta que estamos até hoje na presença de Deus, com a família, com as filhas, com o neto e com a esposa, e se Deus quiser aí mais uns 40 anos louvando a Deus. Mas ninguém está isento de passar por acusações infundadas, quer dizer, acusações que não têm fundamento, não têm base para ser. E, obviamente, é neste momento que tanto um quanto o outro, os cônjuges, eles precisam se conhecer. Eles precisam ter um relacionamento sadio, porque ao ouvirem estas acusações, não vai, gritando, separando, pedindo divórcio. Não, eu conheço a minha esposa. Eu conheço, vivi ambas as partes, os dois lados. Tá? De chamar a minha esposa e dizer, você acredita em mim? Você confia em mim? Sim. E também de olhar para a pessoa e eu dizer, eu conheço a minha esposa. Eu sei quem ela é. Tá bem? Então você não vai conseguir fazer nada disso. E graças a Deus não conseguiu. Então este relacionamento, ele precisa ser... Vamos voltar à questão de relacionamento. Este relacionamento, ele precisa estar fundamentado principalmente na confiança. É por isso que eu disse que se nós cometemos esta questão da confiança, ela é quebrada, ela é anulada. E para ela voltar, demora um pouco. Vai demorar um pouco, mas veja bem a questão interessante. Quando se confia, espera-se o quê? A confirmação, os dados, tá? Por isso infundado, tá? Espera-se os dados, a comprovação. Aconteceu mesmo? Então, vamos ser maduros, vamos ser cristãos e vamos tratar do assunto da forma mais bíblica e cristã possível, tá bem? Porém, nós precisamos tomar cuidado. Veja, foi o que o Senhor Jesus Cristo fez. Teve o problema? Teve. Mas a acusação era injusta. O pedido de condenação era injusto, porque faltava uma parte do problema. E nós sabemos que toda moeda tem dois lados. Tem a cara e tem a coroa. Nesse caso aqui também teria. Cadê o homem? Onde está? Então, a lei estabelecia que ambos deveriam pagar pela ordem da lei.
Mas o problema é que não estava, o homem não estava lá. Devia ser amigo de alguém aí dos apedrejadores, que disse, ó, pica a mula, a gente leva só ela, faz de conta que a gente não viu. Mas se foi pego em delito flagrante, que mundo de inferno estava esse homem? Veja a questão, tá? Veja a questão. Onde estava? Delito flagrante. Se é flagrante, pegou os dois. Cadê o outro? Então, muitas vezes a nossa justiça, veja, por que nós precisamos perdoar como Deus perdoou em Cristo? Porque o Senhor, ele lembra desta questão. E ele vai fazer o quê? Ele vai nos julgar segundo a reta justiça, a medida da justiça. A manifestação em meio à condenação, ela não é feita aleatoriamente, ela não é parcial, ela é imparcial. Então, quando nós olhamos aqui, nós olhamos também por que nós precisamos tomar cuidado? Aqui nós vemos que a acusação era válida, mas não estava totalmente completa. Tá bem? Era injusta, porque estava faltando o homem. Tá? Estava faltando um dos dois lados da moeda. Tá? Não pode, uma moeda com duas caras ou dois lados sendo coroa, não tem validade. Tá bem? Então, veja, no ponto de número 2.2, nós temos o que também? Quando nós falamos, ponto 2.1, a malícia dos acusadores. Né? Veja, é uma pergunta capciosa. Se somos nós somos prontos para julgar e dar o veredito. Jesus Cristo ele já olhou todo o aspecto, pesou todos os espectros da situação, simplesmente chegou à conclusão. Respondam vocês. Vocês que não têm pecado, atirem a primeira pedra. Tá bem? Mas, veja, o Senhor, ele para por aí. E agora ele vai tratar, ele não vai perguntar cadê o homem, cadê isso, cadê aquilo outro. Ele já viu que tem injustiça, que tem uma pegadinha na situação. Mas o problema que ele tem, ele vai tratar com quem? Ele vai manifestar a sua graça a quem? À mulher, porque trouxeram ela para isto. Então, no ponto de número 2.2, está escrito que, vamos encontrar aqui, Jesus ignora os acusadores. O meu pastor, um grande amigo meu, ele diz assim, que quando o maestro vai reger uma orquestra, ele vira as costas para quem? Para a orquestra ou para o público? Então, as manifestações aqui do público, que deveria ser o maior interesse dele, em agradar, em ser aplaudido, em ser ovacionado pela multidão, ele simplesmente dá de costas. O negócio dele agora é com o seu trabalho. E o trabalho dele é reger a orquestra. Reger a orquestra. E o Senhor Jesus Cristo, qual é o foco principal dessa situação? Não são os acusadores, é a mulher. Porque é ela que vai sofrer a sanção, é ela que vai receber o conselho e ela vai decidir se acata ou não. Tá? Então, o pastor Francisco Salles Ferreira, ele sempre fala isso. Né? Que o regente, né? o maestro, ele, quando vai reger a sua orquestra, ele vira as costas para quem? Para o público. Ele vira as costas. Aí, depois do seu trabalho bem feito, todo mundo feliz, e aí ele vai se virar para receber o que é devido, ou os aplausos ou não. Então, veja, por que nós precisamos tomar cuidado? O ponto 2.2 diz assim, Jesus ignora os acusadores. Por que Jesus ignora os acusadores? Veja, João mostra que Satanás se ocupa com a prática de acusar. Eu coloquei os discípulos, a continuação, os discípulos de Cristo. Tá? Mas não somente os discípulos de Cristo. Ele acusa todo mundo. Veja que o peso do pecado, agora eu gostaria de falar com aqueles não crentes, se houverem, se estão assistindo. Veja, a culpa do pecado tem levado alguns a decisões extremas demais. Por quê? Porque o fardo é muito pesado. E o que acontece? O acusador, sabe, ele vai ali cutucando, ele vai usando aquele ferrão, sabe, aquele tangedor de gado, ele usa um ferrão, um espeto, como é que chama o que a abelha tem? É um ferrão, né? E ele vai cutucando. Para quê? Para que aquele animal de grande porte ele possa obedecer-lhes o comando.
E o inimigo das nossas vidas, veja, a ocupação de Satanás, por isso ele chama de acusador, ele é chamado de acusador, de tentador, ele se ocupa a ocupação dele é esta, acusar. Tá? Nós vemos ele lá no livro de Jó, nós conhecemos a sua atuação no céu, nós conhecemos a sua atuação na terra, até a morte de Cristo na cruz do Calvário, na ressurreição e até os dias de hoje. Então, o que acontece? Veja, a prática de acusar, ele se ocupa com a prática de acusar. Nós estamos falando dos discípulos de Cristo, mas eu quero falar também com algumas pessoas que ainda não seguem. Veja, existem pessoas que estão tomando decisões, veja, deixando a casa, deixando a família, deixando o trabalho, deixando isto, tentando se esconder, e alguns, infelizmente, levam isto a um desfecho funesto, sabe, terrível, nefasto, e nós precisamos tomar cuidado. Então, veja bem, quando isto acontece, o Senhor nos chama a trocar de fardo. Quando o fardo do pecado está muito pesado e o diabo ele vai continuar te acusando e fazendo com que você tome atitudes cada vez piores, porque um abismo chama outro abismo, o Senhor nos chama a trocar, né, este fardo pelo fardo do perdão, da graça. Veja, o Senhor, ele nos chama a ir a Ele, todos os que estão cansados e oprimidos, para nos aliviar. Tá? Agora vamos voltar, eu só fiz este adendo só para usar a escola bíblica, para isso ela foi constituída, como forma de evangelização. Se o seu fardo está pesado, se o que você cometeu está tirando sono, o seu sossego, você está pensando, uma vez eu conversei com uma pessoa, ele disse que por causa do pecado de adultério, ele estava pensando até não somente em desfazer da família, mas o diabo já estava colocando em seu coração até em se desfazer da família. Então, era algo, sabe, e graças a Deus deu tudo certo. O Senhor Jesus Cristo manifestou a sua graça, absolveu, perdoou o casamento, continuou, e aí tem uma meninada aí dos 4, naquele tempo, devia já ter uns 4, 5, graças a Deus. Então, ficou melhor do que a gente estava pensando. Agora vamos voltar aos discípulos de Cristo. E nós precisamos tomar cuidado com isto, principalmente nós, discípulos de Cristo. Por quê? Porque a função dele é acusar, ele não vai deixar de acusar, seja justamente, seja fundada com fundamento, seja infundado. Ele vai tentar te tirar do eixo, ele vai tentar te remover da sua base. Por quê? Porque ele vai acusando. E você tem que tomar cuidado para não sofrer. E se está sofrendo, vamos voltar à mesma questão do não cristão, do não crente, é fazer o quê? Pedir o perdão, buscar o perdão, ser perdoado e a culpa pelo pecado ser retirado. E nós recebemos o fardo do Senhor, que é leve, que é suave. Tá bom? O ponto de número 2, 3, ele vai falar sobre um advogado fiel. Então, pequei. Aí vamos nos lembrar em 1 João, capítulo de número 2, o versículo de número, agora sim, 1, quase que eu inverti 7. 2, 1, esse 1 ficou feio. 2, 1. Então vamos lá. O que ele diz? Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se algum de vós pecardes, temos um advogado. Ele não disse uns, ele não disse uma, ele não disse umas, ele disse um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E a característica principal deste advogado é que ele não perde nenhuma causa. Tá? Enquanto excelentes advogados humanos vão perder e alguns nem vão aceitar determinadas causas, seja defesa, seja acusação, porque ele já tem certeza que ele não vai conseguir, o Senhor Jesus Cristo nunca perdeu, nem no passado, não perde no presente e nunca perderá também no futuro. Então vejam bem, aqui a questão, nós temos um que nos acusa dia e noite. Aqui nós temos um defensor
defensor dia e noite, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não perde nenhuma causa, quem é o perdedor aqui neste embate é o inimigo das nossas almas. Quem é o maior privilegiado? O pecador absolvido na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, que troca o seu fardo pesado pelo fardo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante tudo isto, o tópico de número 3, o que diz? Jesus nos ensina a perdoar. Veja, aqui nós temos as fórmulas, e agora nós temos que é algo que é a instrução de nosso Senhor Jesus Cristo de como nós devemos agir. Aqui nós temos a métrica para usar. Aqui nós temos a maneira de como nós precisamos agir. Veja, lembrando que a obra não diminuiu nem ignorou a gravidade, vai nos trazer a ideia de novo aqui no ponto de número 3. Veja, apesar da absolvição de não condenar, o Senhor a orientou. Veja, ele não obrigou, ele simplesmente disse a ela o quê? Vá e não peques mais. Veja que há uma orientação, há uma lembrança para aquela mulher que, veja, todas as vezes que você pecar ou se mantiver em pecado, se você viu a reação da multidão, pronto. Agora, nós não temos, graças a Deus, em muitos países, nós não temos este tipo de solução de problema. Mas o que vai acontecer? Não tem isto, mas tem este. Por isso o Senhor disse a ela, não peques mais, porque Satanás vai continuar acusando você, seja ele, seja em pensamento, seja revoltando a turba, você precisa tomar cuidado. Então veja, vamos lembrar de novo, a redenção não diminuiu e nem ignorou a gravidade do pecado. O Senhor Jesus Cristo não fez isso. Porém, veja, a necessidade do castigo, o que ele disse a ela? Vá e não peques mais. E esta questão da consequência, ela pode vir de várias formas. Hoje nós temos as leis da organização da igreja que vai determinar qual é o grau da sanção que o transgressor vai receber. Tá? Alguns 3 meses, outros 6 meses, alguns vão passar pano e vai deixar o barco seguir da mesma maneira, mas a orientação do Senhor Jesus Cristo é esta. Não peca mais. Não é porque eu estou te perdoando que não foi grave o seu pecado. Tá bem? Eu não estou ignorando, eu não estou diminuindo a gravidade, mas eu vou te dizer, há necessidade de um castigo. Você vai precisar sofrer a consequência. Nós vimos isso em muitas vidas dos personagens bíblicos. Tá bom? No ponto de número 3.1, o Senhor diz assim, perdão é uma expressão de amor. Então, hoje em dia, né, principalmente em alguns estados do nosso país, perdão é um sinal de fraqueza. Mas, veja, perdoar, só pode perdoar quem é muito forte. Muito forte. Aqui a fraqueza, está falando de fraqueza, sei lá, física, mental, espiritual, mas não. Porque quando a pessoa... Vamos nos lembrar novamente de exemplo, se nós estamos usando sempre. O Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que ele diz? Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Veja, somente um Deus, ele pode dizer isto. Depois nós vamos ver o apedrejamento, tá bem? Do diácono. Às vezes os nomes fogem da minha mente. E ele também vai fazer o mesmo pedido, quer dizer, perdoa-os. Porque eles não sabem o que fazem. Então, somente um forte, somente uma pessoa muito forte, ela consegue reconhecer a limitação e a fraqueza de outros. Cometer o pecado é um ato de fraqueza, não justificativa, não há justificação. Somente pelo sangue de Jesus Cristo. Não usar, o Senhor disse, a carne é fraca. Mas não quer dizer que ela se fortalece pecando. De maneira nenhuma. Não há justificação humana para isso. Mas veja, quem pecou, fraquejou. Quem é o forte na situação? É quem perdoa, é quem foi ofendido.
Veja, o próprio Deus foi ofendido. O próprio Deus, nosso pecado, ofende a Deus. Está aqui, afronta a Deus. E é condenável. Mas, ao invés de condenar, o que ele faz? Ele manifesta a sua graça, através do nosso perdão, da absolvição dos nossos pecados. Então, perdoar não é uma atitude de fraqueza, mas, pelo contrário, é forte, é uma questão de hombridade, é uma questão de sobriedade, é uma questão de conversão. E perdoar como fomos perdoados por Deus em Cristo. Tá? Não é aquele negócio de ficar lembrando toda hora, tacando no rosto do outro, todo dia, toda hora, fazendo isto, fazendo aquilo. Tá bem? Ponto de número 3.2, veja, perdoados e perdoando. Tá? Assim como fomos perdoados, nós vamos o quê? Perdoar. Então, a medida com que devemos perdoar. Já falei sobre isso, como fomos perdoados. Então, toda vez que eu for pensar em perdoar, eu tenho que me lembrar do quanto eu fui perdoado. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse a respeito daquela mulher: a quem muito é perdoado, muito ama. Tá? Então, este amor ele é extensivo, tanto para Deus quanto para o seu semelhante, para o ser humano. Quando nós pensamos no tamanho do nosso pecado e na extensão do perdão de Deus, do amor de Deus, o que acontece? Este amor ele é manifesto na nossa vida. E nós manifestamos o amor de Deus perdoando. Perdoando. Então é esta medida. Aí qual é o tamanho? Já falei lá no começo, não sei. Quanto você foi perdoado? Quanto você acha que mereceria por causa dos seus pecados e não recebeu? Então faça o mesmo. Vai e faz o mesmo com os teus irmãos. Vai e faça o mesmo pelos teus semelhantes. É assim que nós precisamos pensar. É fácil? Não. Mas é necessário. É necessário. Talvez nós tenhamos que aprender, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, mas uma hora nós vamos nos aperfeiçoar nesta atitude. Tá bem? Perdoando constantemente, é o que nós precisamos fazer. Terceiro e último tópico, ele diz, compreendendo o perdão. Por isso que eu disse que não é fácil. Sabe, é uma coisa que, quando você pensa em perdão, é quase que impensável. Mas quando nós pensamos que recebemos perdão, já fica mais fácil de nós pensarmos. Então, veja, devemos dar aos nossos semelhantes o mesmo perdão que recebemos do Pai. Tá? Por quê? Porque o ser humano egoísta, o ser humano iracundo, o ser humano, ele sempre vai pensar no quê? No dar o troco, na vingança. Sempre vai pensar, não, eu tenho que mostrar que eu sou acima, eu estou acima desse fulano ou desta cicrana. Não. Veja, este pensamento é lá de fora. Então, nós precisamos nos lembrar que, assim como nós recebemos, nós precisamos transmitir. Nós precisamos transmitir. Veja que o inconverso, ele sempre vai pensar em vingança. Ora, dar o troco, vou fazer a mesma coisa. Chumbo trocado, aqueles pensamentos que nós tínhamos no passado. Mas quando nós começamos a pensar em nós como transgressores e merecedores das consequências do nosso pecado ou do salário do nosso pecado, aí nós nos assentamos, fazemos aquela carinha de cachorrinho arrependido e nós pedimos misericórdia a Deus. Veja, é fácil nós, quando vamos voltar à ideia bíblica do cisco no olho do irmão e a trave no nosso. E a trave no nosso. Veja, eu não estou falando aqui de questão de você analisar, conhecer, avisar 2 vezes, avisar 3 vezes. Não, não é isso. Eu estou falando do ato condenatório ou do ato de absolvição. Veja, esta mulher, imagina como foi, nós vemos os relatos bíblicos, como foi a sua vida depois deste momento. É uma vida completamente diferente, transformada, porque recebeu, sentiu o amor de Deus sendo manifesto na sua vida.
E nós só conseguiremos agir desta maneira, sabe? Manifestar graça em meio a condenações, que é quase que corriqueiro, normal dos nossos dias, a partir do momento em que nós experimentarmos esta mesma manifestação da graça nas nossas vidas em meio à condenação que nós merecíamos ou estávamos na situação condenatória do que nós estamos falando agora. Tá bem? É o que a finada minha mãe sempre dizia. Não faça para os outros o que você não quer que façam para você. Tá bem? Então, você quer respeito? Respeite. Você quer ser tratado bem? Trate bem. Você quer ser acolhido? Acolha. Você quer manifestar a graça de Deus? Perdoe. Tá? Num mundo de tanta condenação, de tantos dedos apontados, de tantas pessoas sofrendo, tá? Física e emocionalmente, na questão da condenação de outros, nós precisamos ser diferentes, fazer a diferença. Sabe? Onde houver essa situação de condenação, nós vamos levar a situação de absolvição. Nós vamos absolver? Não. Jesus Cristo vai absolver. Eu vou esquecer, vou perdoar, porque Jesus Cristo me absolveu. Porque Ele me perdoou. Porque Ele considerou a minha vida importante, morreu por mim, derramou o seu sangue, perdoando, remindo os meus pecados. Amém? Que Deus nos abençoe. Falamos da lição de número 8. Jesus e a mulher adúltera, a manifestação da graça em meio à condenação, e que esta graça, este amor de Deus esteja na minha e na sua vida dia e noite. E assim ficaremos todos com a paz do Senhor. Amém.